casa ou centro espírita são os locais onde estudamos a doutrina espírita e onde são oferecidas gratuitamente à comunidade inúmeras atividades, entre palestras, cursos e ações de caridade. O programa de hoje é dedicado aos tratamentos espirituais, que de forma complementar podem auxiliar na cura de doenças, considerando aspectos orgânicos, psicológicos e espirituais. Mas ao chegar a um centro espírita, como a pessoa é orientada? Como identificar sua situação e qual auxílio poderá ser oferecido? A casa espírita acolhe realmente ao público em geral. Chegam pessoas que já são espíritas, as que não são espíritas e as que estão procurando um socorro. Então, quando a pessoa chega à casa espírita, ela é acolhida num atendimento fraterno, conversa-se com a pessoa, verifica-se o que ela está precisando, como se sente, e ela recebe a orientação adequada à luz da doutrina espírita, recebe aconselhamento, recebe aquela conversa fraterna. Costuma-se dizer que o centro espírita é um pronto-socorro, ele é uma escola e ele é um hospital. De fato, ele é tudo isso. O pronto-socorro por quê? Quando chega alguém em aflição, ele precisa de um atendimento imediato. É o atendimento que tem que ser feito naquela hora. Por isso ele vai num termo de pronto-socorro. É uma escola, porque vai nos falar da doutrina espírita como Kardec nos ensinou. A divulgação do Evangelho, ela é geral. A escola de médiuns, a escola de conhecimento doutrinário, é mais específica. E o consolo, que vem através da psicografia, vem através das assistências de desobsessão, porque nós não podemos nos esquecer de que um grande número de pessoas que aporta a casa espírita está sofrendo um processo obsessivo. Ela oferece as curas através da ectoplasmia, a fluidoterapia através da água fluidificada. Portanto, a casa espírita é um local de refazimento, de consolo e de esclarecimento. Em geral, aquele que orienta tem intuição. Ele já é preparado, faz uma prece, se liga aos companheiros e liga-se ao plano espiritual superior. Mais do que a pessoa fala, ele sente a situação e já encaminha a pessoa para o tratamento certo. Os passes ensinam a prece, as palestras, a desobsessão. A doutrina espírita tem esse aspecto consolador, confortador, dá respaldo para que a criatura realmente possa ter conforto para suas dores. O trabalho prioritário da casa espírita é o estudo do espiritismo. Então o estudo vem em destaque, porque ele cria esse caldo da cultura doutrinária, o caldo da cultura espírita. E é preciso conhecimento. O Espiritismo está contribuindo para a melhora do mundo através do conhecimento da realidade espiritual. O Cristo mostrou que nos tempos atuais, o homem mais evoluído moralmente e intelectualmente precisaria de uma doutrina mais esclarecedora. Ele deixou os fundamentos, mas precisava esclarecer mais, né, de acordo com a evolução moral do homem. Mas é uma filosofia que inquire, não impõe nada a ninguém, pelo contrário, faz uma afirmativa e gostaria que fosse questionada, exatamente porque ela é uma filosofia que tem base científica. Não se pode afirmar nada que não se possa provar. Isso é o espiritismo. A proposta espírita é da renovação individual. Então, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as tendências negativas. Então, a proposta de um centro espírita não é uma proposta ritualística tradicional, de um local sagrado, um templo de oração, e sim um local para congregar pessoas com as mesmas propostas de mudança. Porque é mais fácil mudar junto.
do que lutar contra a maré. Existe tratamento espiritual à distância? Ou seja, sem a presença física do atendido? A Casa Espírita hoje é um pronto-socorro maravilhoso, que tem salvo muitas vidas, tem levantado a esperança de tantas criaturas desesperançadas. Existem as curas à distância, a cirurgia espiritual à distância, existe a tarefa de intercâmbio mediúnico que pode ser feita à distância. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele é o condutor das nossas ações e dos nossos sentimentos. O nosso pensamento atinge distâncias inimagináveis e quando nos unimos ao plano espiritual superior para auxiliar alguém que desejamos intensamente, o nosso pensamento enriquecido pela espiritualidade superior age como uma chuva, ajudando o indivíduo. Ele pode opor resistência, pode, mas água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Para o espírito não existe barreira e é comum termos os atendimentos à distância através de um familiar que venha à casa, esteja presente naquele momento ou que venha à casa e traga a informação, os dados da pessoa, a situação, que são feitas naturalmente as ligações espirituais à distância para poder auxiliar uma pessoa em dificuldade. Seria uma pena que nós não pudéssemos ajudar a pessoa só porque ela não está em condições de vir à casa espírita. Então Deus permite que nós possamos orar por ela, emitir vibrações, mesmo à distância. Temos as caixinhas de vibrações, que é uma prática normal das casas espíritas. O grupo de médiuns, o colegiado de médiuns, normalmente, ao final das suas reuniões, vibram por aqueles irmãos cujos nomes estão nas caixinhas de vibrações. É uma forma de se poder atender a pessoa que não está presente. Agora, quem vai realizar o trabalho maior junto à pessoa, aproveitando-se dos recursos dessas orações e vibrações, são os bons espíritos, que se dirigem até a pessoa e a ajudam, a sustentam, a reequilibram. Continue com a gente, voltamos já. Há séculos, crenças e religiões utilizam os poderes curativos das mãos, com outras denominações. Qual a diferença do passe que é oferecido em centros espíritas? Todos podem ter acesso? Com que frequência? O passe é também um dos tratamentos, uma forma de atendimento às pessoas que estão passando por essas influenciações espirituais e que na casa espírita é possibilitado a todas aquelas criaturas que passam a frequentar, que buscam alívio para suas dores, para os problemas íntimos que estão vivenciando. É uma das práticas da casa espírita que mais desperta o interesse para as pessoas. Deveria ser a propagação do Evangelho, mas é, sem dúvida nenhuma, o passe. Por quê? Porque ele é uma transfusão de energias. Ele retira de nós aquela energia pesada, poluída, e nós somos banhados por aquela luz, por fluidos renovadores que vão nos trazer o bem-estar. De forma que os fluidos são transmitidos pelos espíritos, combinando seus próprios fluidos com os fluidos dos médiuns aplicadores de passes. E isso é altamente saudável, porque o tratamento resulta sempre em benefício de uma grande coletividade que necessita desses recursos. Nós costumamos dizer que é como se fosse um remédio. É um reforço espiritual de equilíbrio de fluidos, mas não devemos abusar desse recurso. Devemos receber o passe, essa transmissão de energia, quando estamos necessitados, porque Deus não nos deixou à mercê de outras pessoas.
pela oração, pela mentalização do bem, quando trabalhamos com ânimo, quando nós vibramos em favor de alguém, nós estamos nos renovando fluidicamente. Agora, diante de certas situações da vida, entramos em depressão, ficamos entristecidos, sozinhos não estamos conseguindo, estamos enfermos, então o passe está realmente indicado. Estamos sofrendo um assédio espiritual, uma perturbação, vamos procurar o passe, porque vai nos fortalecer fluidicamente, renovar os nossos fluidos e ajudar-nos, inclusive, no campo mental. Mas, nesse caso, nós estamos procurando adequadamente, acertadamente. Não estamos querendo viver à custa do passe, mesmo porque não vai funcionar. A lei divina não se deixa enganar. A terapia do passe, ela pode ser exercida por qualquer pessoa que tenha essa mediunidade. Sabemos que a mediunidade não é prerrogativa do espírita, ela não é exercida apenas na casa espírita. Temos padres, temos pastores, temos mestres que têm a mediunidade, que na sua imposição de mãos, ele vai transmitir essa ectoplasmia capaz de curar. Até porque, vamos lembrando, que o passe não é uma criação do espiritismo. Ele foi trazido por Hahnemann, o pai da homeopatia. Ele foi que começou com o passe. Mesmer já aplicava o passe através do seu magnetismo. A diferença entre essas práticas, unção, jorei, reiki, todas estas formas que são de transmissão de energia, são basicamente a mesma coisa. Na casa espírita é feita com a maior simplicidade e são feitas muito rapidamente, em alguns segundos, alguns 40, 50 segundos costuma ser. Por quê? Porque nós não aplicamos essas energias só por nós mesmos. O fazemos com assistência espiritual. Os bons espíritos unem seus fluidos aos nossos e ajudam no direcionamento para benefício da criatura que está recebendo o passe. Então esta é a diferença. Não fazemos só por nós mesmos, fazemos com ajuda espiritual. É muito simples e é exatamente pela simplicidade que ele dá bom resultado. A pessoa que se propõe a oferecer esse recurso, obviamente tem que ter o conhecimento da doutrina espírita. Com o conhecimento fica muito melhor esse tratamento. Ela combina os seus fluidos, oferece seus fluidos, os espíritos aproveitam, porque os espíritos sabem muito mais do que os homens, do que as pessoas que procuram o passe precisam. E eles então, fazendo essa qualificação, fazem a transferência na quantidade, porque são fluidos, é matéria, fluido é matéria. Eu vou repetir para que todas as pessoas saibam disso. Fluido é matéria. Os fluidos que os espíritos aplicam, transferem para as pessoas, é um tipo de matéria e eles combinam isso, qualificam e direcionam para as pessoas que necessitam. Sempre de acordo com a necessidade e o merecimento de cada pessoa. Todos nós somos dotados de ectoplasma. Todos nós podemos doar esse ectoplasma. Difere entre médiuns a quantidade e a qualidade desse passe. Existem médiuns que têm um poder curador fantástico. O passe é uma conquista do homem. Acostumado em utilizar as mãos para construir, ele as utiliza quando pensa no bem para ajudar o próximo. Jesus, o mestre maior, usou o passe apenas em posição de mãos e a energia sai, é enriquecida pelo plano espiritual e realiza a cura. Então o Espiritismo, ele veio buscar o recurso do passe como uma prática nos seus trabalhos, porque nós sabemos que quando se impõe a mão sobre uma pessoa motivado pelo amor, independe a religião dessa pessoa. O veículo condutor do passe é o amor, é a vontade de curar, é a vontade de ajudar. O passe tem sempre os mesmos objetivos, mas como manter os benefícios depois da aplicação? Todo o passe tem como objetivo a melhora do encarnado. Ele tem como objetivo, como já sabemos, retirar os fluidos negativos, trazer os fluidos positivos. Então ela recebe um contingente de fluidos que a renova,
que a estimula. Ela pode estar enferma e aquele passe, então, vai funcionar como um medicamento, vai ajudar para o corpo poder se recuperar mais rapidamente. A pessoa pode estar numa perturbação espiritual e ela está desgastada por um tipo de pensamento que está deprimindo, que está torturando. Nesse caso, então, o passe vai renovar o campo fluídico mental da pessoa. Então, como vemos, o passe tem vários objetivos, sempre de beneficiar. Então, ela vai à casa espírita, faz lá uma entrevista, conta a sua problemática, recebe uma orientação aí, né? Porque o que adianta a pessoa reclamar que a vida na casa dela está um inferno e se a pessoa que entrevista não disser que ela tem que melhorar isso em casa, porque senão o passe não vai resolver, ela vai chegar em casa e vai se dar mal, continuar a se dar mal com os familiares. Então, se ela não recebe essa informação, o que ela vai achar? Ela vai achar que passe cura qualquer coisa. Mas depois ela chega em casa e isso não acontece, o que ela vai concluir? Ah, passe não funciona. Porque algumas pessoas acham que passe tem que curar relacionamentos que estão sendo mal conduzidos. E não é assim. Isso é um trabalho de esforço pessoal. É para isso que nós estamos encarnados. Para melhorar relacionamentos, quaisquer que sejam. Porque quando a criatura ora, quando ela trabalha no bem, se alguém pensar negativamente em direção a essa pessoa, isso não vai atingi-la porque ela está numa frequência vibratória superior. Mas se ela estiver num momento de invigilância ou se ela cultivar também pensamentos com propósitos que não são bons, é claro que aí ela vai ser atingida com muito mais força, com muito mais intensidade. O Espiritismo nos ensina, tudo é sintonia. Quando nós somos banhados pela energia do passe, nós precisamos lutar contra os maus pensamentos, contra aquele hábito que nós temos das discussões. Se nós não procurarmos uma reforma íntima, o passe vai nos trazer o benefício, mas preservá-lo depende de nós. Nós não temos babás espirituais que ficam ali nos policiando. Temos o nosso mentor espiritual, para o qual nós damos um trabalho muito grande, porque fica tentando nos conduzir sempre para melhores momentos. Mas a opção é nossa, o livre-arbítrio é nosso. Preservar o que se recebe do passe é condição essencial para continuar nos sentindo bem até a nossa volta à casa espírita, para buscar um outro passe. Então, realmente, depende de nós a libertação maior. E Jesus disse, o espírito mal foi retirado, mas o coração ficou vazio. Não puseram amor, nem auxílio ao próximo, e o espírito mal voltou com 7 piores. A modificação tem que ser nossa. A luta para melhorar nos convém. A felicidade depende de nós e é encontrada no amar ao próximo como a si mesmo. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco do trabalho realizado em centros espíritas na área da cirurgia espiritual e a contribuição de grandes médiuns. Voltamos já! O que é a cirurgia espiritual? Como o Espiritismo pode auxiliar nos processos de cura do corpo físico? E qual a importância da fé para o sucesso do tratamento? Primeiro, o Espiritismo não dispensa o tratamento médico, nem o psiquiátrico, nem o psicológico, nenhum tratamento. Respeitamos as conquistas que são nossas de séculos. A cirurgia espiritual é uma prática que atualmente
é exercida em muitas casas espíritas. Os espíritos nos falaram já há muito tempo de que eles podem agir em nós através do perispírito. A cirurgia espiritual, na verdade, é feita no perispírito, não é feita no corpo material. Depois que ela é feita no perispírito, essa passagem, vamos dizer assim, daquele benefício se dá automaticamente. Como o corpo é resultado da harmonia do espírito, fortificar o espírito. Aí entra a cura espírita, que também se processa de uma forma magnífica. Age sobre o corpo físico, sobre o perispírito, pela fortificação do espírito. Mas o que nós temos às vezes, e o pessoal chama de cirurgia espiritual, é quando um espírito, cirurgião, médico, envolve o médium e através do médium, dispondo agora de um corpo para manipular, utiliza o seu conhecimento, as suas aptidões para tratar corpos enfermos. Ele também pode, esse espírito, utilizar certos recursos, como, por exemplo, a cicatrização rápida, evitar o sangramento com recursos espirituais. Não é qualquer médium que vai poder se dedicar à cirurgia espiritual. Ele tem que ser um médium que doa o ectoplasma, que é uma substância utilizada pelo plano espiritual, que todo ser encarnado tem, só o encarnado produz ectoplasma. O desencarnado não produz. Portanto, o desencarnado precisa utilizar-se do ectoplasma dos médiuns para poder exercitar a cirurgia espiritual. Na hora da dor, procurar a casa espírita que fortifica o corpo e, consequentemente, o corpo físico. Qualquer pessoa pode buscar uma cirurgia espiritual para qualquer mal que ela esteja vivenciando, mesmo alguma situação que materialmente não fosse possível uma cirurgia a ser feita. No campo espiritual, qualquer parte do nosso organismo pode receber uma cirurgia espiritual, porque a espiritualidade usa os seus instrumentos. Eles têm um centro cirúrgico montado na sala de cirurgia espiritual. Usam os seus instrumentos porque agem no nosso perispírito. Os espíritos se encarregam de levar ao longo do perispírito até o lugar onde existe a enfermidade. É como o indivíduo que está com uma infecção no dedão do pé e acaba tomando por via oral um antibiótico, e esse remédio caminha ao longo do físico e vai no local indicado. Dessa forma, se entende que não é necessário se utilizar nenhum instrumento cirúrgico, nenhuma ferramenta, nenhum artigo, nenhum material, nada. A cirurgia espiritual não pede nada disso. Ela pede, sim, que haja um grupo de médiuns preparados através do conhecimento, através do estudo, médiuns que tenham uma moral adequada para poder ser os instrumentos da espiritualidade. Todo o processo de melhora para a pessoa, seja cura física, seja cura espiritual, sempre é preciso aquilo que Allan Kardec denominou a bomba aspirante e a bomba calcante. Ele disse que o curador, o elemento curador, o espírito curador ou o médium curador, ele é uma bomba calcante porque ele emite a onda de vibrações, de fluidos. Ele impulsiona com a sua vontade. Enquanto que a pessoa que vai ser beneficiada, ela deve se fazer uma bomba aspirante. Ela deve desejar para si, buscar, estar querendo aceitar. Por isso nós falamos de fé.
a fé sem obras serve para nada. Eu acredito muito, mas eu não mudo para melhor, bem... Enquanto a pessoa esteja no tratamento espiritual, é claro que a parte que lhe compete deve ser sempre observada. Frequentar melhores ambientes, ter cuidado em relação a filmes, a programas de TV, a conversações, porque hoje em dia nós vemos, infelizmente, que a mídia está trazendo uma contribuição que não é positiva na maioria dos casos, com boas e raras exceções, mas é preciso ter uma seleção melhor de programas, de conversações, de ambientes que a pessoa frequente, porque senão não adianta nada ela ir no centro espírita, tomar um passe, for atendida ali por pessoas competentes para ajudá-la e depois voltar para os mesmos ambientes, para os mesmos vícios, e ela vai novamente atrair influências negativas. As boas influências nós só vamos conquistar através de uma conduta reta, através de um pensamento melhor e a prece e o trabalho no bem. De repente, eu me descubro uma criatura invejosa, mentirosa, cheia de comprometimentos. É uma descoberta. Então, do momento que eu descubro, eu quero me libertar disso. Então, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Essa verdade, eu me vejo cheia de mazelas, mas aspirando a ser livre de tudo isso. Então, eu vou em busca da liberdade. E o Espiritismo faz isso. À medida que hoje a neurociência vai trabalhando o cérebro humano e mostrando os seus meandros e determinadas características, eu vou descobrindo que a mudança comportamental, eu é que posso fazer. Todos os atendimentos em centros espíritas são gratuitos e abertos à população. Visite e conheça de perto. Nos vemos no próximo programa. Até lá!